Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Irmãos, peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no capítulo de número 3 do primeiro livro da Bíblia, capítulo número 3 do livro de Gênesis. Virá apenas algumas páginas aí da sua capa. Gênesis, capítulo número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: aumentarei muito os sofrimentos da gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia lhe ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó tornará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, come e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pela tua revelação, ó Pai. Senhor, que nessa noite esclareça os nossos olhos para que possamos entender a tua palavra, ó Pai. Dar-nos sabedoria e entendimento para que possamos sair daqui moldados pela tua palavra, Senhor. Nos ensina através da história de nossos pais. Isso te pedimos no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não há verdade no mundo mais verdadeira do que o pecado. Todos os dias temos contato com ele. Todos os dias temos que lidar com ele. É por isso que o tema desta noite, o tema em que trabalharemos nesta noite é como você deve lidar com o pecado. Nós faremos essa leitura, nós aprenderemos isso através do exemplo de nossos pais, que falharam ao lidar com o pecado. Que falharam ao lidar com o pecado. Nós iremos olhar os erros de nossos pais, o erro original. Iremos olhar para as nossas vidas, iremos tentar perceber aquilo em nós que deve ser mudado para que estejamos capacitados a lidar com o nosso pecado. E diante disso, a primeira verdade que o texto nos traz, o primeiro ensinamento claro através do exemplo de nossos pais, é que você não pode ceder ao pecado. Não pode negociar com o seu pecado. Então, fuja da aparência do mal. Ao lidar com o pecado, você deve fugir da aparência do mal. A história aqui é muito clara. Eva está no jardim plantado por Deus, regado por Deus, jardim onde as árvores cresciam, onde ela e Adão poderiam desfrutar de todas as coisas. E de repente, então, chega a serpente e começa um dos diálogos mais diretos possíveis no sentido da tentação. Vale ressaltar, meus irmãos, que Eva não tinha inclinação alguma ao pecado. Diferente de nós, o pecado não habitava no seu corpo, assim como não habitava no corpo de Adão. E mesmo assim ela caiu. Porque ela cumpriu determinados caminhos que naturalmente levam à queda. E se leva à queda dela, que não havia pecado, que não era inclinada ao pecado, imagine de nós. Eva não fugiu da aparência do mal. Primeiro ato que eu devo pensar quanto a fugir da aparência do mal, que parece um conceito muito distante de mim, é não conversar, não negociar com o meu tentador. Veja o que está acontecendo aqui. A serpente é a mais, o texto diz, astuta da criação. Então ela começa uma das conversas mais delirantes de todas. A primeira coisa que a serpente faz é perguntar a Eva: Eva, é verdade que Deus lhe disse para não comer de nenhuma das árvores do jardim?
Eva olhou para a serpente e disse: não, não é verdade, de forma alguma. Veja, isso é uma informação óbvia. Adão e Eva subsistiam do alimento que comiam. A serpente certamente não tinha aparecido no jardim naquele momento, então ela conhecia tanto Adão quanto a Eva. Então ela sabia que eles comiam dos frutos da árvore. Isso é muito claro. Mas Eva, então, dá a corda para a serpente. Ela diz: deixa eu ver onde você quer chegar. Não, de forma alguma. Ele só me disse para não comer de uma das árvores, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Olha, alguns pregadores, alguns intérpretes da Bíblia vão dizer que aqui Eva aumentou o que Deus havia dito para ela. Na narrativa do capítulo 2, que é a narrativa da criação do homem e da mulher, Deus diz a Adão e a Eva para não comerem da árvore do fruto do bem e do mal. Contudo, mesmo que a frase escrita por Moisés não seja literalmente a mesma, a ideia aqui não é de que Eva estaria mentindo ou aumentando a história. Não. É que provavelmente tempos havia se passado e essa ordem deveria ter sido repetida por Deus a eles e desta forma aumentada neste sentido. Então essa parte do tocar aí não é Eva mentindo ou aumentando a história ou distorcendo a história. Provavelmente estava de fato na lei de Deus que eles não deveriam tocar na árvore do fruto do bem e do mal. Então veja como a situação escala. Ela está falando sobre as árvores, agora ela está falando sobre a árvore do bem e do mal, e a serpente então dá o golpe final na sua cartada, a tentação final. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva estava negociando com o seu tentador. Ela estava conversando com uma pessoa, com um ser que claramente desejava que ela pecasse contra o Senhor. Que claramente tinha por intuito que ela desobedecesse ao Senhor, a ponto de chegar a dizer que o próprio Deus é um mentiroso. Porque é isso que a serpente fez nesse versículo. Ela disse: não, vocês não morrerão. Em outras palavras, Deus mentiu para vocês. Eva estava negociando com a serpente. Eva estava negociando com o seu tentador. Como essas coisas refletem em nossa vida? Quantas vezes nós não negociamos com os nossos tentadores? Quantas vezes nós não sentamos na mesa para conversar sobre a possibilidade de um pecado com o nosso tentador? Ou achamos que casos como adultério nascem do nada? Ou outros casos de pecado não são pessoas que vão abrindo a brecha, vão deixando aquela conversa doce acontecer, aquela conversa interessante acontecer, ao ouvir dizer: deixa eu ver aonde esta pessoa vai. Quantas vezes não somos assim? Diante de nossos colegas, diante de nossos amigos, diante de nossos parentes, deixamos a pessoa que claramente não tem a intenção de nos levar para o caminho correto, despejar toda a sorte de impiedade com a intenção de que você despreze a ordem de Deus. Quantas vezes essas pessoas não são as mais próximas de nós? Ou pior,
Quantas vezes essas pessoas não são autoridades espirituais sobre nós? E conversando conosco dizem, Deus não liga tanto para isso não. Que você se choca com o texto da Escritura e aquilo te incomoda, e quando você vai conversar diz, não se preocupa com essas coisas. Deus não está se preocupado com isso. Quantas vezes não ouvimos isso? Quantas vezes ao buscar a santidade temos dado abertura para pessoas que não têm interesse algum que nós permaneçamos santos? É isso que Eva está fazendo aqui. O primeiro erro que Eva cometeu foi a olhar o intuito da serpente, permanecer dialogando com ela. Cristo deixa muito claro sobre o juramento do crente. Como é que é o juramento do crente? Deve ser sim, sim e não, não. Mas não só o juramento, todo o procedimento da vida cristã deve ser assim. Eu não posso permitir que ninguém, absolutamente ninguém, sobreponha a lei do Senhor sobre mim. Eu não posso permitir que ninguém diminua o poder do Evangelho sobre mim. Que ninguém diminua a ordem que Deus me deu. Se eu sei qual é a vontade de Deus, não importa quem seja, essa pessoa não pode me tentar. E eu não posso permitir que ela continue me tentando. Eu não posso permitir que eu continue caminhando para esse caminho de tentação, me aproximando dessa situação tentadora. Fugir da aparência do mal é fugir também, e em primeiro lugar, dos nossos tentadores, das nossas tentações. Essa é a primeira e óbvia lógica desse texto. Não dialogue com o seu tentador. Não dialogue com o seu tentador. A segunda coisa, dentro desse mesmo ponto de fugir da aparência do mal, é de que nós não podemos dialogar com os nossos pecados, ainda usando o exemplo de Eva. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui, tomou do fruto e comeu. O que é que leva ela a tomar do fruto e comer? Ela olha a árvore e deve ter vindo da cabeça dela, essa árvore é bonita, esse fruto parece muito saboroso, e olha, além disso tudo, é capaz de me dar conhecimento como nada no mundo. Ela está negociando com o pecado. Ela está conversando com o pecado. Nesse momento, a situação aqui já escalou em um nível aterrorizante. Porque, no primeiro lugar, ela estava sendo tentada. Agora ela não está mais sendo tentada por alguém ou por uma situação externa. Ela está raciocinando sobre o pecado que está prestes a cometer. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 1, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque sufocaram a verdade de Deus, tornando a verdade de Deus mentira. Ele está dizendo que, ao ignorar a verdade de Deus, nossos raciocínios, que parecem ser lógicos e sábios, são, na verdade, tolos, loucos. Veja o que ela está fazendo. Deus, o Criador, disse: se você comer, você morrerá. A serpente, criatura,
diz: você não morrerá. Que situação complicada aqui, né? Se Eva tivesse agido com o mínimo de lógica, a serpente criatura, Deus é o Criador, se Deus diz é verdade, se a serpente diz pode ou não ser verdade. Então, se ela está dizendo algo que Deus não disse, eu ignoro o que ela está dizendo e fico com o que Deus disse. Isso é a lógica. Isso é a lógica. Se a pessoa que fez o bolo diz a você: esse bolo está envenenado, se você comer, você morrerá. E chega uma outra pessoa do seu lado e diz assim: nossa, você não está percebendo que esse bolo está muito bonito, está muito gostoso, está muito delicioso? Por que em vez de você acreditar no confeiteiro, você não come desse bolo? Uma pessoa sã, em plenas capacidades psicológicas, não comeria daquele bolo. Uma pessoa sã não comeria do bolo. Eva comeu do bolo. Porque ela estava negociando com o pecado. Porque ela parou de olhar para a ordem dada por Deus. Ela parou de ouvir o confeiteiro que disse: o bolo está envenenado. E começou a olhar para o bolo. E viu assim: tem uma cobertura de chocolate deliciosa aqui. Provavelmente o recheio é de prestígio. Tem um moranguinho aqui que parece delicioso. Por que não? Por que não, não é? Por que não? É isso que ela está fazendo aqui. E esse por que não? Quantas vezes não se repetiu e se repete ainda hoje na minha e na sua vida? Eu vou dar um exemplo muito chulo aqui. Um exemplo que a maioria de nós não está vivendo, não viverá, mas que os adolescentes ainda não estão preparados para discutir. O que é o casamento misto dentro da igreja? São pessoas que durante 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, escutaram: não se case com um ímpio. Não tenha um casamento com um ímpio. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para sua família, vai ser ruim para os seus futuros filhos. Não namore com um ímpio, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a sua família, vai ser ruim para os seus futuros filhos. E sabe o que essa pessoa fala? É verdade. Eu até acredito em tudo isso. Mas sabe, aquele menino é muito bom. Ele tem muito caráter. Só falta ser crente. Aquela menina é uma menina de caráter, de família. Ela não é como as demais meninas do mundo. Veja, ela nem vai para as festas, não se veste como essas garotas mundanas, comuns. Se veste direitinho, só falta ser crente. Você está dialogando com o seu pecado. Você está dialogando com o seu pecado. E nas nossas vidas, quantas vezes? Nossa, eu estou muito cansado hoje. Trabalhei demais a semana, sabe? Até caí da escada, estou sentindo uma dor aqui na lombar. Que tal não ir à igreja hoje? Deus vai entender. Deus vai entender. Está chovendo muito hoje. Por que pegar um guarda-chuva? Posso ficar na minha casa com os meus filhos abraçados de frente para a televisão? Deus vai entender. É só hoje. É só uma mordidinha. Por quê, né? Porque você está negociando com o seu pecado. Todas essas coisas acontecem conosco porque em vez de olhar a ordem do Senhor e meditar na lei do Senhor, estamos meditando na qualidade, nas possibilidades que o pecado nos trará. Quantas vezes não fazemos isso? Isso é o que Eva fez. Mas para deixar tudo ainda mais ruim,
chegamos a um outro nível. Se temos a tentação, temos então essa corrupção de estarmos pensando na lei do pecado, de estarmos pensando diante ao nosso pecado. Temos algo muito pior ainda quanto à fuga do mal. Temos algo relacionado ao nosso pai, Adão, que no fim das contas era o responsável por toda essa situação. Adão aqui está pensando com a mente da conveniência. Veja, quem criou Eva? Deus. Adão pediu para que Deus criasse Eva? Não. Eva foi um presente de Deus dado a Adão. Eva toma do fruto. Eva come do fruto. Então dá para Adão. Veja como é a mente da conveniência. Ele sabia que era o dever dele impedir que a mulher comesse do fruto. Ele sabia que era um dever dele não comer do fruto. Mas diante dessa situação, parece que os olhos dele se abrem. Olha, eu vou ter o benefício de conhecer, de ter o conhecimento, porque ele sabia o que era aquela árvore. Ele ouviu, muito possivelmente, a conversa entre a serpente e a mulher. Ele sabia que ele teria conhecimento do bem e do mal. Eu vou ter este benefício. Contudo, se for acusado de pecar contra Deus, a culpa não é minha. Eu não quis isso necessariamente. Veja, foi a mulher. Eu não pedi a mulher. Você me deu a mulher. E a mulher me fez cair. Essa é a mente de Adão. Pecar por conveniência. Quantas vezes não pecamos por conveniência? Quer ver? Quem já trabalhou em escritório pecou por conveniência muitas vezes. Sabe aquela vez que o chefe estava lá no emprego, mas alguém ligou para procurar ele e disse assim: diga que eu não estou aqui. E você diz assim: ele não está aqui. Você pecou por conveniência. Por conveniência. Você diz: a culpa é totalmente dele. Quem mentiu foi ele. Quem disse para ele dizer que ele não estava aqui foi ele. Mas a sua moral foi para o lixo. A sua verdade foi para o lixo. A sua ética foi para o lixo. A sua santidade foi para o lixo. Por quê? Porque você mentiu por conveniência. Pecar por conveniência, fazer o que não é certo por conveniência. Estamos cercados de pessoas assim. Veja, uma pessoa deixou cair o dinheiro no chão. Eu nunca vou encontrar ela. Talvez esse dinheiro me ajude para alguma coisa. Estou aqui, ele está ali, por que não? Isso é pecar por conveniência. E mais do que tudo, nós, homens e mulheres, somos pecadores por conveniência. Pessoas que têm todos os motivos possíveis para pecar. Mas veja, diante de Deus, por conveniência ou não, é pecado. Se eu fui obrigado ou não, é pecado. Se eu fui levado ou não, é pecado. Eu devo preferir receber as dores no mundo pela minha santidade do que ferir o meu espírito no pecado. A qual Senhor você quer agradar? O mundo ou a Deus? Todas as vezes que eu peco por conveniência, eu estou agradando o mundo. E essa é para os adolescentes. Eu sei, e vocês sabem, todo aquele papinho dos seus amigos, toda aquela conversinha besta, toda aquela menininha engraçadinha ou menininho engraçadinho,
E você dirá: se eu não beijar, o que acharão de mim? O que pensarão de mim? Não peque por conveniência. Eu não sei do que te chamarão depois que você negar. Mas isso vai valer a pena para manter a sua santidade. Então olhamos para o exemplo do pecado, do erro, da queda dos nossos pais. A queda dos nossos pais é causada por uma falta de discernimento ao lidar com nossos tentadores. A queda dos nossos pais é causada por uma falta de discernimento ao lidar com a realidade do pecado à nossa frente. E a queda dos nossos pais também é causada por uma falta de discernimento a lidar com situações convenientes. Isso é o suco da queda dos nossos pais. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, fuja da aparência normal. Não negocie com o tentador, não negocie com o pecado e não aceite as conveniências. O segundo ponto, a segunda verdade que esse texto nos traz é que ao lidar com o pecado, e agora já trazendo para o aspecto do pecado consumado, eu devo aceitar a responsabilidade pelos meus erros. Aceite a responsabilidade pelo seu pecado. Se o processo de queda é um processo muito delicado, é um processo muito intenso, digamos assim, o processo de arrependimento é o mais doloroso de todos. Porque primeiro, ele começa na quebra do ego. Porque primeiro, para eu me arrepender, eu preciso aceitar que estou errado. Olha que maravilha, estamos diante do homem, do primeiro homem, da primeira mulher e do primeiro pecado. E desde o início, já vemos homens e mulheres que não estão dispostos a assumir a culpa do seu pecado. Porque o que é o certo a se fazer aqui? Diante disso, diante da percepção do erro, eles deviam olhar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, mata-nos, pois pecamos contra a sua vontade. Mas a primeira coisa que eles fazem é se esconder da aparência do Senhor. Se esconder da presença do Senhor. Porque veja, eles estavam nus. Talvez o Senhor reparasse que eles estavam nus. Talvez o Senhor reparasse que eles estavam no pecado. Olha que loucura. Ele ficou com medo de aparecer diante de Deus, segundo as palavras dele, porque ele estava nu. Deus criou ele nu. A primeira coisa que Adão faz é transferir o pecado dele para algo de menor importância. O problema não é que ele tinha comido da árvore, o problema é que ele estava nu. Essa é a primeira ideia. Não transfira os seus erros, não transfira, não diminua, não mude o problema. O que Adão está fazendo aqui é se assemelhando a uma pessoa que passa 10 anos sem ir no médico. E na segunda-feira decide ir ao médico, fazer os exames. Na sexta-feira sai o resultado e ele está com uma doença grave que pode matá-lo. E ele diz assim: eu não deveria ter ido ao médico. Eu nunca fui ao médico e estava vivendo. Agora fui ao médico e descubro que estou morrendo. Esses caras inventam tantas coisas, esse tanto de câncer, é tudo invenção. É isso que Adão está fazendo aqui. Está tudo bem, eu nem pequei.
É que eu estou nu. Se eu me vestir aqui, talvez ele não repare tanto na minha pecaminosidade, na minha nudez. Ele não me julgue por estar diante dele com a minha nudez. Que tolice. Que tolice. Adão está transferindo a responsabilidade. Na verdade, ele está transferindo o próprio pecado. Ele está modificando a verdade para se encaixar de uma forma que ele possa compensar o seu erro. Mas então ele está diante de Deus e Deus diz a ele: não tem como compensar o seu erro, porque o problema não é que você estava nu. O problema de verdade mesmo é que você sabe que está nu. Significa, portanto, que você comeu da árvore que eu disse que você não comesse. Porque se você não tivesse comido, você nem saberia que estava nu. Aí, diante da acusação do mal, da acusação do pecado, talvez eu diga: esse homem vai se arrepender. Vai se prostrar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu fugi, mas estou diante de Ti. Mata-me, porque eu pequei. Não. A primeira coisa que ele faz é jogar a culpa para duas pessoas. Para a mulher dele e para o próprio Deus. Porque olha o que Adão diz. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Que sensação terrível. O homem está negando a culpa do seu pecado. Ele está transferindo para uma outra pessoa, a mulher, a sua própria mulher, carne da sua carne, osso do seu osso, a quem ele mesmo deu nome um capítulo antes, a quem ele glorificou a Deus por ter recebido ela, que é culpada. Mas antes de tudo, é o Senhor que é culpado. Pois a mulher que tu me destes, essa me deu da árvore e eu comi. O processo do arrependimento é sério, porque eu primeiro preciso aceitar o meu pecado. Eu primeiro preciso aceitar a minha responsabilidade pelo pecado. A mulher fará a mesma coisa, eu não preciso nem repetir. Deus perguntará o que ela fez, então ela dirá: a serpente me enganou e eu comi. Nós estamos sempre dispostos a não aceitar a responsabilidade pelos nossos pecados. Estamos sempre dispostos a olhar o nosso pecado e dizer: não é bem assim. Sabe aquela pessoa que é pega traindo na hora e aí ela levanta da cama dizendo: não é bem assim, você entendeu tudo errado. Como assim? Entendeu tudo errado. É isso. Mas aí, nós falamos isso brincando, ilustrando, mas a pergunta é: quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você não tem feito isso na sua vida? Quantas vezes você não busca todas as outras justificativas possíveis para o seu pecado? Quantas vezes não acontece isso com você? Quantas vezes você não diz: eu até xinguei, mas ele me deu razão para isso. Veja, eu até bati naquela pessoa, mas ela também me deu razão para isso. Quantas vezes você não passa uma semana, um mês, um ano, falando mal de alguém, maldizendo uma pessoa, e a culpa sempre está nela? A culpa do seu pecado? Eu até estou em pecado, mas veja bem, se aquela pessoa não fosse isso, isso, isso e aquilo, eu não diria que ela é isso, isso, isso e aquilo. Quantas vezes não colocamos no outro
e veja, Eva de fato foi enganada. Eva de fato deu a fruta para Adão. A serpente de fato enganou Eva. Ela de fato teve a intenção de enganar Eva. Mas isso não é justificativa. Diante de Deus, essas coisas não são justificativas. Eu não posso olhar para o Senhor e pensar mesmo que diante dele eu direi, eu pequei, mas tive meus motivos. Porque não é assim que isso funciona. Antes, cabe a nós dizer que nem Davi. Pequei contra ti somente, por isso será justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus, mata-me, porque eu pequei contra ti. Era só isso que eles deviam dizer. Era apenas isso. Quando você pecar contra o Senhor, quando você pecar, quando você se ajoelhar para orar, quando você for confrontado pelo seu pecado, não odeie o irmão que te confrontou. Não despreze o crente que te confrontou, a pessoa que te confrontou. Pelo contrário, ame-o, porque ele está fazendo por você mais do que qualquer outra pessoa na vida faria. Ele está te dando a oportunidade de se ajoelhar diante do seu Criador e dizer: Senhor, eu pequei contra ti somente, por isso será justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está fazendo por você mais do que qualquer outra pessoa. Não fuja da sua responsabilidade. Ao lidar com o pecado, assuma a responsabilidade do seu erro. Irmãos, para lidar com a realidade do pecado, é necessário fugir da aparência do mal. É necessário aceitar a responsabilidade dos nossos erros. Mas mesmo assim, mesmo diante disso, nada seria suficiente se não crermos na graça que Deus nos tem dado. Se não crermos na graça que Deus nos tem dado, nada disso será o suficiente. A graça de Deus nesse texto se revela de várias formas. Primeiro ele diz à serpente, ao tentador, ao inimigo, por causa do que fez. Você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira ordem lógica da graça de Deus. Depois ele dirá ainda, versículo 10, no suor do seu rosto comerá, 19, no suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e Eva, e Adão e sua mulher. Então Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual foi tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções
para guardar o caminho da árvore. Essa aqui também é uma demonstração da graça de Deus. Veja, olhando para a serpente, para a mulher. A serpente aqui dirá o Apocalipse ao dragão, o inimigo original é o próprio Satanás. Enganador, disposto a destruir a humanidade, que é a coroa da criação de Deus. E Deus diz a ele: contudo, você pode ter corrompido a criação, mas eu vou puni-lo, e a minha coroa ainda será coroa, porque eu porei inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher vencerá a serpente. O descendente da mulher será ferido pela serpente, mas no final das contas esmagará a sua cabeça. Aqui Deus já está prometendo, não à mulher, não ao homem, mas à serpente, a Satanás. E isso é muito interessante. O primeiro ser que ouve a promessa de que Cristo viria ao mundo é a própria serpente. O diálogo aqui não é com Eva, não é com Adão, é com a serpente. É com Satanás. O primeiro ser que teve Cristo prometido em sua vida foi Satanás. Mas não para perdão, para juízo. Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Mas vai além, porque ele restabelece Adão e Eva. Versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Os animais não eram mortos, não eram sacrificados até aqui. Diante do pecado do homem, Deus foi o primeiro sacerdote que matou um animal, sangue de sangue, e pagou o salário do pecado de Eva e de Adão, e os vestiu com a pele daquele animal. Essas duas profecias apontam para o mesmo Cristo. Essas duas partes da narrativa da nossa queda apontam para o mesmo Cristo. O Cristo que teria o pé ferido pela serpente seria sacrificado pelo próprio Deus, a fim de pagar o pecado do homem. A fim de pagar o meu e o seu pecado, Deus mataria o próprio Filho. É a beleza da história. O homem fez tudo errado. Ele caiu, ele não se arrependeu e mesmo assim, graça por graça, a fim da graça, na misericórdia de Deus, foi derramada em sua vida. Irmãos, desde o Éden, nunca foi pelo homem, foi por Deus. O texto, creio que propositalmente, não narra arrependimento em Adão, não narra arrependimento em Eva, pelo contrário, as últimas frases narradas de Adão e Eva, antes ali de Adão dar nome à mulher, a última frase narrada de Adão e Eva em relação ao seu pecado é: não fui eu que cometi, foi ela, não foi eu que cometi, foi a serpente. As últimas frases deles ainda são de pessoas que negam veementemente a culpa de seu pecado.
Mas Deus, em santa graça e misericórdia, perdoou eles, prometendo que seu próprio filho venceria o inimigo da mulher, e para isso seria ferido, e ele mesmo, no sacrifício daquele animal, premeditando a morte do Redentor na cruz. O homem pecou, mas a graça de Deus superabundou sobre o pecado. Mas o texto ainda é mais belo, porque Deus olha para o homem e diz assim, falando entre si, no conselho da Trindade: o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Ele pecou. Por isso, não vamos permitir que ele permaneça no jardim, para que não coma da árvore da vida. Alguns entendem isso como uma punição, mas o que Deus estava fazendo é, esse pecado que está sobre a carne do homem, esse pecado que está corrompendo a humanidade, essa corrupção não irá se perpetuar. Porque se o homem come do fruto, ele se torna imortal e imortalmente digno, eternamente, da ira de Deus, sem a possibilidade de redenção. Mas em seu Filho, ele já havia premeditado que eu e que você seríamos redimidos dos nossos pecados. Ao ponto de que no futuro ele dirá que ao vencedor lhe darei que coma da árvore da vida. Quando formos regenerados plenamente, quando nosso corpo for plenamente transformado por Deus, nesse dia comeremos da árvore da vida e a corrupção não se perpetuará na criação de Deus. Deus redimiria a coroa de sua criação, e com essa coroa toda a criação. Essa história é uma maravilha. Essa história nos ensina quão maravilhoso Deus é. Não quão bom nós somos. E para lidar com a realidade do pecado, essa realidade tangente, essa realidade vigorosa, essa realidade verdadeira, que não pode ser negada, que infelizmente, mesmo com todos os nossos esforços, vamos continuar caindo em alguns momentos. Eu preciso ter certeza, eu preciso crer verdadeiramente que este descendente que foi prometido no Éden, que este animal que foi morto, esse cordeiro que foi morto desde antes da fundação no mundo, que esse Cristo morreu por mim e que sua graça opera em mim e que no dia final, essa árvore do qual Eva e Adão foram impedidos de comer, dela eu comerei, dela você comerá. Essa é a maior verdade. O pecado que habita em nós não se sobreporá à graça divina de Deus. E tem sido assim desde o Éden. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque somos pecadores, mas o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Porque somos mentirosos, mas o Senhor tem mudado nossa mentira, Senhor. Tem transformado os nossos corações, ó Pai. Senhor, queremos te agradecer porque temos falhado, mas o Senhor tem consertado os nossos erros, ó Pai.
Senhor, queremos te agradecer porque muitas vezes estamos com corações duros, mas o Senhor tem quebrado os nossos corações, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque desde o Éden o Senhor vem consertando os nossos erros. Porque desde o Éden o Senhor, na figura do seu Filho amado, Jesus Cristo, tem pagado o preço pelos nossos pecados, ó Pai. Tem resguardado o seu povo, a coroa da sua criação, de forma que essa corrupção não permanecerá em nós, ó Pai. Pai maravilhoso, te agradecemos porque temos a oportunidade de, através da Tua palavra, lidarmos com o nosso pecado todos os dias. Nos ensina, Senhor, diante ao exemplo de nossos pais, para que possamos fazer tudo quanto eles não fizeram, de forma que eles não conseguiram ter discernimento para fazer. Opera com o Seu Espírito Santo em nós, para que possamos vencer o pecado através de Cristo Jesus. Isso te pedimos no nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.